Bem-vindo, professor Márcio Postman, porque agora a gente vai falar de outra polêmica e de outro projeto que vai ser votado nessa semana, que é o projeto de lei do novo arcabouço fiscal, e a gente quer saber tudo aqui, entender tudo que está em jogo com o professor. Muito bem-vindo, Postman, tudo bem? Sim, tudo bem. Satisfação de novo estar com vocês para um diálogo produtivo. Satisfação é nossa. Quem quer começar? Rovar? Eu acho que tem antes do Postman. Deixa eu ler os superchats, que tem a ver com a conversa que se fechou aqui, né? E aí a gente vai para o Postman, que a pergunta é óbvia, né? Eu quero saber o que o amigo está vendo, como o amigo está vendo a aprovação do arcabouço fiscal. Mas Dri, lê os superchats. Vitor Sarno diz: Dri falou tudo, os servidores do IBAMA agradecem sua fala. Obrigada, Vitor, é isso aí. E a Eliabe, eu acho, né? O Randolph está imitando o bolsonarismo, nesse caso, ao levar para o povo uma decisão que é técnica do IBAMA. A Marina, como vítima, é sintoma disso. Isso aí, obrigada pelos superchats. Vamos lá, então, Postman, diga a sua opinião, como você está vendo essa votação aí do arcabouço. Sim, é uma semana quente do ponto de vista do legislativo. Opa, caiu. Ele caiu. Acho que o Rovai foi tirado sem querer. Não, eu fui me remover aqui porque deu um pipoco aqui, eu estou sem tomada. Estou tentando resolver, mas estou ouvindo aqui o Postman. Vai. Então, essa semana é uma semana bastante interessante do ponto de vista do legislativo, porque há vários temas que estão em pauta, inclusive porque também o mês de maio vence praticamente medidas provisórias que foram tomadas logo no início do governo. Então, muito preocupante, porque se porventura não vierem a ser votadas, medidas provisórias estabelecidas perdem valor, inclusive que diz respeito à própria montagem do Poder Executivo atual, do ponto de vista dos ministérios, as decisões do ponto de vista tributário, enfim, mas especialmente em relação ao tema das novas regras, o arcabouço fiscal, me parece que está relativamente bem acordado pela atuação que o presidente Lula e sua equipe vem fazendo com o parlamento, né? Mas certamente é a primeira grande decisão, digamos assim, do ponto de vista de que interessa ao governo. Nós tivemos votações poucas, o parlamento parecia estar relativamente parado, com questões internas, disputas internas, mas agora temos condições, então, de avaliar, né, até que ponto o governo do presidente Lula tem uma maioria, pelo menos, para questões mais pontuais como essas que nós teremos essa semana, em que se destaca o tema do arcabouço. E me parece que deve passar se, de fato, aquela aprovação da urgência foi estabelecida na semana passada. Se ela figurar, foi uma folga bastante grande que o governo teve. Então, parece-me que temos condições de aprovar isso nessa semana. Quais as consequências para o país, Postman, da aprovação do arcabouço? Quais as consequências para a economia do país? Então, eu tenho me preocupado em tratar, para além da economia, da esfera econômica, digamos assim, levantar aspectos referentes à economia política, porque entendo que esse tem sido o tom do presidente Lula em colocar a economia subordinada à política, né? Isso desde a campanha passada, que o tema da economia, que era preponderante anteriormente, perdeu sentido para temas do ponto de vista da visão, da condução e da articulação política. Então, nesse sentido, eu diria o seguinte: entendo que é muito importante a aprovação dessas regras fiscais, por um aspecto que, para mim, é decisivo em relação ao enfrentamento da herança golpista que o presidente Lula assumiu, né? Vamos lembrar que em 2016 nós tivemos 3 medidas, a partir de 2016, 3 medidas que estão sendo questionadas pelo governo atual, né? Uma até já está mais ou menos encaminhada, que foi justamente as decisões que foram tomadas já pelo governo Temer em relação à privatização da Petrobras, né? A nova diretoria
a política de preços para os combustíveis já aponta numa direção completamente diferente do que vinha sendo feito. Há muito o que fazer, evidentemente, no campo do complexo de petróleo e gás, mas eu diria assim, nesse início do governo, já há um sentido diferente daquele que vinha sendo conduzido desde o golpe de 2016. Segundo aspecto é, de fato, o que aconteceu com a lei de teto, que foi aprovado logo em 2016. Como sabemos, essa lei de tetos ela foi aprovada pelo parlamento para não ser, digamos, não ser cumprida. E, de fato, ela não foi cumprida já no governo Temer e, sobretudo, no governo Bolsonaro. Mas a questão fundamental é que a lei de tetos que estava em vigor, a meu modo de ver, era uma espécie de parlamentarismo sem partidos. Ou seja, nós teríamos saído do presidencialismo de coalizão que marcou o ciclo político da nova república para um período em de parlamentarismo, ou seja, de um poder parlamentar muito maior do que o poder executivo. Uma transformação profunda no que se entende pelo poder legislativo, ou seja, os deputados e senadores estão convertendo-se cada vez mais em gestores públicos e eles passaram, na verdade, a gerir o orçamento, não apenas do ponto de vista das emendas, mas do controle do gasto através do teto de gastos. Então, qualquer dos dois presidentes anteriores, que tiveram interesse e necessidade de ampliar os recursos para além do teto, a despesa para além do teto, isso foi possibilitado, mas, obviamente, num condicionamento do Poder Executivo ao Legislativo. Penso que, então, o presidente Lula tem feito um movimento muito importante de desapegar desse parlamentarismo sem partidos, porque, infelizmente, a quantidade de partidos que nós temos denota o esvazio ideológico, programático que se esperaria de partidos, quando já em dezembro passado foi aprovada aquela emenda constitucional de transição, que, de um lado, permitiu que se recompusesse o orçamento para 2023, pelo menos deixando de fora a proposta do governo passado, que era de oferecer um orçamento em 2023 150 bilhões a menos do que havia sido em 2022, era uma espécie de já contratação da recessão no país, e, ao mesmo tempo, se deixou a lei de teto de gastos ser uma definição constitucional, mas ela precisa, na verdade, ser regulamentada numa lei ordinária. Então, eu entendo que, se for de fato, se passar isso, o governo fica, de certa maneira, mais distante de sofrer pedidos de impeachment em função do problema fiscal, porque foi essa, inclusive, a base do uso do procedimento de impeachment da presidenta Dilma na questão fiscal. Então, me parece importante do ponto de vista político. Agora, evidentemente que vamos saber como é que vai ser aprovado, porque já o relator já apresenta um substitutivo. Mas o que o governo enviou para o parlamento me parece muito melhor do que o teto de gastos. Mas nós continuamos tendo o teto, tá certo, para gasto, mas digamos assim, um teto que permite a ampliação do gasto de acordo com limites estabelecidos. Isso não vai, a meu modo de ver, resolver o problema da ausência de crescimento do país, que está parado nos últimos 10 anos, praticamente. Mas entendo que essa agenda do crescimento, a agenda da reindustrialização, digamos assim, a agenda da economia para os próximos 4 anos, está sendo, na verdade, desenvolvida numa outra esfera, que é basicamente o esforço que o presidente Lula está fazendo para reconstituir o tripé do investimento, que passa justamente pela atração de recursos externos, e esse é um movimento que ele tem feito com muita propriedade e ousadia, entendo eu, e para, obviamente, também possibilitando utilizar recursos públicos, porque nós temos uma reserva internacional de grande monta, que talvez não seja necessário o volume atual que nós temos de recursos, e o Brasil tem dinheiro interno, entesourado, que poderia ser deslocado se houvesse uma taxa de juros menores. Então, entendo que a questão econômica, que muitos colegas, enfim, têm chamado a atenção para o fato que o arcabouço ele torna mais difícil a economia crescer rapidamente pelos constrangimentos que estão ali colocados, mas a minha resposta é que entendo que a economia vai se mover por outro sentido, que é a retomada dos investimentos nesse novo tripé do investimento brasileiro. Para terminar, o governo do presidente Lula, o primeiro mandato, inclusive o segundo, foi submetido a uma forte austeridade fiscal. Nós fizemos
superávites fiscais enormes durante o governo do presidente Lula, e nem por isso a economia deixou de crescer, porque tinha um outro vetor, que eram as exportações, não é? A chamado ciclo de commodities, que foi muito importante para o Brasil ter um fôlego econômico, construir reservas e assim por diante. Então, estou tentando entender que a saída para a economia virá, na verdade, pelo investimento externo, articulado com o investimento público e privado nacional, e não pelas regras fiscais, que são mais importantes, a meu modo de ver, como um componente de anteparo aos riscos políticos de um impeachment, numa composição do parlamento bastante complexa, como sabemos. Entendi. Eu ia te perguntar justamente isso, porque o pessoal do campo, nosso campo, né, mais crítico ao arcabouço fiscal, o que fala é que ele é, na verdade, a mesma coisa que o teto de gastos, e você está aí rebatendo esse raciocínio, dizendo que não é bem assim, né? Não, obviamente que é diferente, não é? Mas as pessoas, os estudiosos que chamam a atenção para os problemas do ponto de vista econômico do gasto, eles não deixam de ter razão, não é? Mas é que, na verdade, do ponto de vista da política real, o que adianta... Veja, o presidente Lula, vamos tentar entender, pelo menos assim que eu percebo, não é? Ele assumiu o governo não numa política de enfrentamento ao legislativo, né? Ele poderia, talvez, se quisesse, é claro, seguir a trajetória da presidente Lula no seu segundo mandato, quando fez... Presidente Dilma, desculpe, fez uma forte oposição, digamos assim, ao que estava em curso no parlamento. O presidente Lula poderia, talvez, seguir a trajetória do governo do João Goulart, não é? Que fez um projeto de reformas bastante interessantes e avançado, mas ele não tinha base política e social. Eu entendo que o presidente Lula venceu as eleições, não é? Mas ele não tem uma maioria parlamentar. Isso, para mim, não é um impedimento para que o país possa avançar, só que isso demora um pouquinho mais de tempo. Perceba que ele, pelo menos eu vejo assim, ele está buscando construir uma maioria para além do parlamento, não é? Uma maioria com o povo. E é importante chamar atenção para vários pontos que vêm sendo conduzidos num início de governo muito curto, inclusive. Em primeiro lugar, não é? A montagem do Conselhão me parece um ponto importante de reconexão do governo com a sociedade civil, certo? A ampliação dos ministérios, isso também permitiu que, em cada área, evidentemente, vocês aqui estavam conversando a questão ambiental, da Marina, os ambientalistas, quer dizer, o governo, na verdade, vai se abrindo para a sociedade, vai constituindo uma maioria através da articulação do debate, né? Foi também lançado, agora recentemente, um movimento de participação na discussão do plano plurianual, que é outro aspecto que o governo está se abrindo para a sociedade. Deve estar sendo conduzido para o parlamento uma proposta de financiamento novo das entidades sindicais, a recuperação dos sindicatos. Então, o governo, obviamente, está buscando uma nova maioria, e talvez, guardada a devida proporção, algo que o governo do Juscelino Kubitschek procurou fazer na segunda metade dos anos 50, quando ele não tinha maioria na Câmara, não é? E ele fez um movimento em torno de um projeto, um plano de metas, de articulação com a sociedade civil e também com articulação internacional. Eu penso que o presidente Lula está muito vocacionado a esta mobilização para desmanchar a herança que veio do golpe e, ao mesmo tempo, ter bases sólidas para poder dar passos mais firmes e mais largos. Márcio, você está com uma fala bastante otimista, a meu ver, assim, não sei se eu estou exagerando, e você está, evidentemente, fazendo uma análise a partir de fundamentos que você enxerga não só do ponto de vista econômico, como políticos. Isso em termos econômicos, esse esforço que você está vendo, que pelo arcabouço, pelo PPP, poderia levar o Brasil a voltar a crescer num patamar de 3%, 4% ao ano, pelo menos? Porque eu estou fazendo uma pergunta bem objetiva, amigo. Por quê? Porque eu fico imaginando que se não chegar nesse patamar lá na reeleição, nós vamos ter problemas. Se a gente não tiver uma média de crescimento superior ao bolsonarismo, se possível, relativamente, né, com uma superioridade razoável. Bom, eu começaria dizendo o seguinte: eu não acredito que neste ano de 2023 a economia vai ter uma expansão que equivalha ao que aconteceu no ano passado. A economia nesse ano deve crescer menos do que ocorreu no ano passado.
E, de certa maneira, isso pode ser até comparável ao que aconteceu há 20 anos atrás, em 2003, né, no início do governo do presidente Lula, nós tivemos uma opção que foi feita ali naquele momento de elevação da taxa de juros, enfrentar a questão da inflação, por exemplo, dar mais ações à questão do ajuste fiscal, etc. Então, a economia, se não falha a memória, em 2022 tinha crescido, me parece, 3,9%, segundo o IBGE, e no primeiro ano do governo do presidente Lula cresceu 1,1%. Oi? 2002, você falou, né? 2002, exatamente. Então, desculpe aí. Então, 2002 cresceu alguma coisa em torno de 3,9%, em 2003 cresceu 1,1%. Então, começamos o governo com um ritmo bem menor, não é? Só que em 2004, quando nós tivemos eleições municipais, né, como teremos também no ano que vem, a economia cresceu mais de 5%, não é? E o Partido dos Trabalhadores teve o melhor resultado eleitoral de sua história do ponto de vista das eleições municipais, não é? Embora tenha perdido lá a Prefeitura de São Paulo, como sabemos, mas ampliou, não é? Eu entendo que esse cálculo, do ponto de vista da economia política, está sendo conduzido, ou seja, temos um ano mais fraco, tá certo? Que é o momento de organizar o Estado, articular com a sociedade civil, não é? Para que possamos ter um crescimento melhor no ano que vem. Como, digamos assim, esse primeiro ano de governo é o ano que a gente não opera, basicamente, com o orçamento proposto, né? Embora o presidente Lula tenha feito uma ação muito importante na emenda de dezembro do ano passado, mas não é, o governo, a estrutura não era do PT, etc. Então, é um ano de preparação, eu diria assim, é quase dar um passo atrás para poder dar 2 passos à frente, eu entendo, a partir do ano que vem, que é decisivo do ponto de vista eleitoral. Então, precisamos ter uma economia mais ajustada, não é? E com forte articulação do investimento, que me parece que essa é a questão central, que pode viabilizar tanto do ponto de vista de uma transição ecológica que está se pensando, como uma reindustrialização em novas bases, né? E me parece que esse tem sido o sentido muito importante das saídas do presidente Lula em visita a outros países, não é? Porque ele está recolocando a questão do Brasil no mundo. Isso é muito importante do ponto de vista de abrir o espaço para investimentos que sejam atrativos e indutores da expansão do país. Vamos lembrar que o governo passado foi o governo de saída de empresas, né? Várias empresas saíram, lembrou aqui a Ford, por exemplo, empresas que estavam já há muito tempo no Brasil e saíram. Então, é um momento de construção, não é? Isso não retira, evidentemente, a crítica que algumas pessoas vêm fazendo, eu até considero corretas do ponto de vista de alertar o governo. Agora, o governo opera numa esfera mais ampla, que é justamente a questão da natureza política, que não é só econômica. A gente não pode pensar só na esfera econômica, porque também parte importante da condução da economia está, eu diria assim, na esfera política e na articulação internacional. Poxa, mas então, só para traduzir aqui mais para o povo, o crescimento seria menor agora em 2023, né? Se a gente puder falar que está uma taxa de 1,5% mais ou menos, que é mais ou menos o que estão dando de previsão, 1,5%, pelo menos as últimas, né, que eu vi. Não sei se, e tinha chegado até a falar de 0,8%, né? Mas já estavam reposicionando para um pouco mais agora. E depois poderia crescer em torno de 3%? Eu penso que é possível se nós conseguirmos amarrar bem essa decisão de investimentos, né, de grandes empresas. Nós precisamos, na verdade, de um salto na infraestrutura, não é? Essas conversas que foram feitas na China, por exemplo, parece-me bastante alvissareira na retomada de investimentos, no financiamento de investimentos de médio e longo prazo, né? O papel da presidenta Dilma também no novo Banco de Desenvolvimento é outro elemento substancial, né, nessa quadra da história, que há um deslocamento do centro do mundo, do Ocidente para o Oriente. Então, eu acredito que é possível. O Brasil, é claro, estamos falando aqui sobre hipóteses, porque não sabemos como é que vai se comportar a economia internacional, por exemplo, não é? E há uma certa, digamos assim, uma controvérsia sobre o que está ocorrendo no Brasil, né? Tem dados de sentido distinto, não é? Eu acredito que nós temos que aguardar agora, 1º de junho, que o IBGE anunciou que vai divulgar o PIB do primeiro trimestre deste ano.
se ele vier negativo, de certa maneira, o governo, a equipe econômica do presidente Lula estará diante de sinal amarelo que vai precisar fazer uma mudança, alguma intervenção diferente na economia, não é? Mas se vier o PIB positivo, eu diria, em termos de variação, não é? Porque os dados antecedentes do Banco Central mostraram um trimestre bem melhor, não é? Mas eu também lembro que esses dados antecipatórios ao PIB do Banco Central não têm acertado muito, tá certo? Se você pegar a série histórica, o Banco Central também não acerta. Então, há informações de que determinados setores não estão bem, né? O setor imobiliário, o setor automobilístico, por exemplo, mas há outros setores que a economia aparentemente está melhor. Então, vamos precisar aguardar um pouquinho para saber o que de fato está acontecendo, o que o IBGE nos revela, para poder saber melhor qual será o desempenho do país ao longo do ano de 2023. Essa sua expectativa de um crescimento menor em 2023 tem a ver com a presença de Roberto Campos Neto no Banco Central? De certa maneira, o tema da taxa de juros, não é, ela é central do ponto de vista da determinação do investimento, e num país em que uma parcela significativa das empresas e das famílias estão endividadas. Então, a taxa de juros no patamar que ela se encontra significa, na verdade, transferência para os credores e não para a atividade econômica propriamente dita. Então, esse é, de certa maneira, um elemento perturbador. E não é por menos que o presidente Lula tem destacado, não é, o quanto a posição do Banco Central vem constrangendo as possibilidades de nós termos um crescimento econômico em 2023 melhor. Não é? Mas eu acredito que o que está sendo feito desse ponto de vista de oferecer para o Banco Central, de que o governo atual, não é, tem responsabilidade fiscal, não é, que aprovou novas regras, se isso de fato será suficiente ou não para que o Banco Central altere a trajetória dos juros, né? Eu acho que essa é uma questão de natureza muito política e tem a ver, evidentemente, pelo fato de que o atual presidente do Banco Central, ele expressa muito mais, não é, a visão do governo passado do que as intenções do governo presente. Uhum. Sim. Muito bem, meu amigo Márcio Postman. Não sei se a Sinara e a Adri tem mais alguma pergunta. Se não, vou... Agora vamos ver, né? Quarta-feira, né? O que vai dar essa votação, mas... Eu acho que passa com facilidade, né, Márcio? Parece-me que sim, porque alguns estrategistas, digamos, indicariam que era melhor que o governo Lula tivesse oferecido, digamos, uma proposta com o nível mais alto para poder, então, ser rebaixado, porque isso faz parte da negociação com o legislativo. Então, se você leva já algo muito justo, não é? As alterações podem ser perturbadoras, não é? Mas o substitutivo que foi apresentado, ele tem mudanças que podem complicar, de certa maneira, mas eu acho que temos que aguardar o resultado final para saber, de fato, ter uma avaliação mais definitiva. Sim, tá certo. Eu queria agradecer muito o Postman, sempre uma aula aqui, quando a gente recebe, né, assunto tão complexo, né, para a maioria aqui da comunidade, acho que dos brasileiros, né, não entende direito como que o arcabouço vai mexer ali na vida dele, né. Muito obrigada, Postman. Valeu, Postman. Boa semana a todos. Tchau, tchau. Tchau.